Nós vamos abrir nossas Bíblias para Isaías 52. Isaías 52. Lemos versículos 13 a 15. Nós não vamos ler Isaías 53 hoje à noite. Vamos deixar isso para semana que vem. Mas nós vamos apresentar uma série de mensagens sobre o servo de Jeová, o servo do Senhor. E hoje à noite vamos ver aqui nesses capítulos dos últimos 3 versículos de Isaías 52. Vamos ler novamente. Diz aqui: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Vamos orar. Pai, te louvamos mais uma vez por estar aqui hoje à noite. Pedimos, Pai, que nos dirija olhando para Ti e também lendo Tua Palavra, olhando dentro da Tua Palavra, Pai, para que podamos aprender mais acerca de Ti e do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por todos que vieram hoje à noite. Esteja com os irmãos que, por qualquer coisa, qualquer razão, não pôde vir. Pedimos, Pai, abençoá-los. No nome de Cristo, nós Te louvamos. Amém. Obrigado. Para ter um esboço sobre o que nós veremos nesses domingos próximos, hoje e os próximos 4 domingos, veremos hoje à noite, versículos 13 a 15 do Isaías 52, o servo exaltado. O servo exaltado. Semana que vem, versículos 1 a 3 de 53, de capítulo 53, veremos o servo desprezado. Em versículos 4 e 6, no próximo, o servo ferido. Versículos 7 a 9, veremos o servo cortado. E em versículos 10 a 12, o servo satisfeito. Pelos séculos, judeus têm procurado o Messias de Israel. Uns têm achado, a maioria não tem achado, enquanto que outros nem o procuram. Com certeza, a melhor maneira para recebê-lo seria através dos próprios oráculos ou palavras de Deus, quer dizer, através do Tanakh, o Velho Testamento inteiro, né? Os livros da lei, os livros históricos, os livros proféticos. Agora, por que isso? Por que a melhor maneira para reconhecê-lo é do Velho Testamento? Em Romanos 3:2, o apóstolo Paulo responde essa pergunta. Ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Romanos 3, versículo 2. E, certa vez, Jesus, falando com uma samaritana, disse para ela, em João capítulo 4, versículo 22, vós adorais o que não sabeis.
Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Agora, uma coisa interessante que encontrei. Vamos para Salmo 68. Salmo 68. E esse tem algo a ver com o assunto hoje à noite. Salmo 68. Salmo 68. Tem algo a ver com o servo do Senhor. Salmo 68. Veremos versículo 31. 31. Diz aqui: príncipes virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Agora, eu não vou tocar acerca dos príncipes que virão do Egito hoje à noite. Mas eu quero que nós notamos a última frase. Cedo Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Quando a gente leia isto, de Etiópia estendendo suas mãos, o que você pensa? O quê? O que quer dizer essa ação de estender as mãos? Pedindo. Pode repetir Salmos. Salmo 68, Salmo 68, versículo 31. Eu vou ler novamente. Diz aqui: príncipes virão do Egito. E nós estamos focando nossa atenção agora na última frase. E Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Estenderá para Deus as suas mãos. Interessante. Nós lemos aqui de uma nação gentil, Etiópia, iria procurar Deus com as mãos estendidas. Será que esse já foi num sentido cumprido? Ou é para ser cumprido? Não vi nenhuma profecia na Bíblia acerca de Etiópia assim. Mas se nós vamos para o Novo Testamento, para Atos, podemos encontrar algo. Atos. Vamos para Atos agora. Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. E aqui está o relato de um homem etíope que procurava o Messias de Israel, o Cristo. Começando com o versículo 26, nós lemos: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Parece que ele estava viajando, voltando para casa, indo para o Egito, para ir para a África e ao sul, né, para chegar à Etiópia, e parou o carro. E nesse momento, nós lemos: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Esse homem estava lendo com sua boca, não somente com seus olhos mentalmente, mas verbalmente lendo.
Então, Filipe diz, entendes tu o que lês? E ele diz, como poderei entender se alguém não me ensinar? E agora nota aqui, e rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse. Eu posso imaginar ele estendendo suas mãos, implorando, rogando, vem. Como que eu posso entender? Né? E o lugar da escritura que lia era este, de Isaías 53. Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, Isaías 53, lhe anunciou a Jesus. Será que ele estendeu as suas mãos? Creio que sim. E lembra, ele estava lendo Isaías 53, não era judeu. Mas estava querendo conhecer esse servo de Deus. Ele estava lendo acerca do servo de Jeová, o próprio Cristo, ungido. O próprio ungido, Cristo, o Messias. Este homem entendia que o trecho onde lia falava de um homem e não de uma nação. Há uma só pessoa na história do mundo que pode ser essa pessoa. Cristo Jesus, do Novo Testamento. Sabe uma coisa? Há muitas pessoas que interpretam esse capítulo como se estivesse referindo à nação sofredora, ou Israel sofredor. Até a opinião do mundo judaico é que esse capítulo 53 fala não do Messias, mas acerca da própria nação de Israel. Então, procuram traduzir ou entender nação sofredora, Israel sofredor. Mas a coisa é que no tempo de Isaías, Paulo, de Filipe, de Pedro e João, os estudiosos daquele tempo entendiam que era uma profecia messiânica, mas o problema surgiu quando o Messias propriamente veio e morreu, que a liderança judaica tinha recusado isto. Cristo. Então, desde então, tem essa outra interpretação. Mas há 5 fatos neste trecho que provam que o tema de Isaías 53 é o Messias de Israel e não o povo judaico. Pelo fato, cada ano, nas sinagogas, é lida toda a Tanakh, do que nós conhecemos como o Velho Testamento. Mas quando na sua leitura chegam a Isaías 52, eles param de ler com o versículo 12 e pulam para capítulo 54 sem ler os 3 últimos versículos do capítulo 52 e o capítulo 53, porque eles não querem tocar nesse assunto.
Ok? Quando qualquer pessoa leia, não sabendo que é Isaías 53, até judeus, não sabendo que, pensa que a pessoa está lendo do Novo Testamento e imediatamente faz o conexão. Você está falando sobre Jesus. Não, estou lendo na profecia Isaías. Ok, quero ver. E voltam para seus rabinos e então vem qualquer explicação para calmar essa pessoa. Não é isso, não é isso. E eles ignoram. Mas a coisa é que o sofredor é um indivíduo, não uma nação. A profecia inteiramente fala de um indivíduo. Por exemplo, Isaías 53, versículo 2. Então, vamos voltar lá. Versículo 2 diz, no meio do versículo, e olhando nós é a nação, para ele, nós para ele, não é nós para nós, mas olhando nós para ele. Em versículo 3, ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens, não entre as nações, e homem de dores, não nação de dores. Versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, por causa o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não sobre nós, sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O sofredor é um indivíduo. E podemos ler o resto do capítulo e cada vez vamos ver que está referindo a um indivíduo. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Esse é Jesus. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isso não pode ser falado sobre a nação de Israel. A nação procura em muitos lugares das profecias e vai ver, e até no tempo de Moisés, um povo obstinado, um povo pecador. É só ler Juízes e ver como o povo passou por ciclos de incredulidade e crendo novamente, arrependendo e Deus abençoando, mas logo voltando para os ídolos e... Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. A nação não pode morrer por si mesmo. A nação não pode fazer isto, porque a nação é pecadora. E a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele, esse indivíduo, verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, isso não é a nação, mas o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O sofredor é um indivíduo. Em segundo lugar, o sofredor sofre de maneira vicária.
quer dizer vicariamente. Isso quer dizer que em substituição. Vicário quer dizer que substitui outra coisa ou pessoa. Então, novamente, não pode ser a nação, porque tem que ter um substituto. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Isto é concludente. O sofredor foi aflito, quer dizer, ferido, pela transgressão do meu povo, Israel. Ele é um indivíduo que sofre vicariamente, ou seja, em lugar do povo. Por isso que não pode ser o povo que sofre pelo povo. Em terceiro lugar, o sofredor é inocente. Versículos 7 a 9. Isso nunca poderia ser dito do povo. Vamos para o capítulo 1 de Isaías. Isaías 1. Aqui começa Isaías, suas profecias, o livro Isaías, em versículo 4. Bom, vamos começar com o versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles, o quê? Se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O sofredor é inocente, não culpado. Podemos ler também o capítulo inteiro, Isaías 59, tem 44 versículos, mas mostra como a nação é pecadora. Mas nós lendo versículos 7, 8 e 9, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. O sofredor é inocente. Em quarto lugar, o sofredor sofre voluntariamente. Ele de vontade derrama a sua alma na morte. Veremos versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Cada vez quando o povo de Israel, durante os séculos, tem sofrido, sempre tem reclamado a Deus, ignorando seus pecados, suas transgressões. Reclama porque não quis durante a Segunda Guerra Mundial. E
quantas pessoas que morreram. Muitos. Por que isso aconteceu conosco? Nós sabemos, as profecias são cheias de profecias, como Deus disciplinará seu povo por causa da incredulidade. Moisés mesmo, em Deuteronômio, falou e mostrou como o povo podia ser abençoado fazendo tal, mas se não obedecer, castigado, ao contrário das bênçãos. Também, em quinto lugar, o sofredor sofre submisso. Ele sofre sem resistência. Versículo 7 diz: não abriu a sua boca. Isto também não pode ser dito da nação de Israel. Sempre reclamava. As palavras neste capítulo são bem claras para as pessoas que têm mentes abertas para aceitarem a verdade. Isaías 53 descreve um indivíduo sem pecado, voluntário, sem resistência, submisso, que sofre de modo vicário para o povo de Deus. Quer dizer, em lugar do povo. É isso que nós vamos estar estudando nas semanas que vêm, nos domingos à noite. Vimos o servo hoje à noite exaltado. Diz aqui: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Mas quando será isto? Ocorreu ainda? Não. Quando voltar Cristo para estabelecer ou restabelecer a monarquia davídica, o milênio, será exaltado. Mas, antes disso, nós temos esse quadro de sofrimento. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. A descrição na língua hebraica é bem gráfico, que sofrendo tanto, nem parecia mais ser humano. Lembra? Ele foi castigado. Seu cabelo foi arrancado. Foi batido. Foi transpassado. E com tudo isso, sabe o que acontece? O corpo enche. A coroa. Ele está lá perante os soldados, já sangrando. E eles colocam aquela coroa. Sua cabeça enche. Não dá para ver mais seus olhos quase. Sua boca, seu nariz quase desaparece porque está tudo inchado. Seu corpo. E depois colocado na cruz, jogado dentro do buraco feito para receber a cruz, e todos os ossos imediatamente desconjuntados, mais inchado, ao vivo. Seu parecer estava tão desfigurado, mais do que a de outro qualquer, a sua figura mais do que a dos outros filhos do homem. Nem parecia ser humano. Mas, lembra, um dia será exaltado, elevado e muito sublime. E veremos tocar neste depois de todo esse estudo. Né? Então,
É isso hoje à noite. Pode estar lendo durante a semana esse capítulo. Seria bom se todos podem ler pelo menos uma vez durante a semana. E que Deus